Graça e paz, igreja. Mais uma vez estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigada por você abrir a porta da sua casa para que a igreja Hope, a casa dos filhos benditos, possa entrar e juntamente possamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda adoração, aquele que é digno de todo louvor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos. Oh, Espírito Santo, estamos muito felizes porque sentimos a tua presença manifesta nesta hora. Obrigada, Deus. Obrigada por cada casa, por cada família. Oh, obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor tem nos livrado. Oh, porque o Senhor tem sido nosso Senhor e nosso pastor. Oh, e de nada nós temos falta, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, oh, aquele que era, que é e sempre há de ser. Te adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos, te adoramos. É impossível não me apaixonar pelo teu olhar. É impossível não me apaixonar pelo teu olhar. Jesus, tu és minha canção. Jesus, tu és o meu amor. Jesus, tu és minha canção. És o meu amor. Só tua voz é a cura pro meu coração, como um remédio que invade meu peito. Até os meus pensamentos são mais claros quando estou contigo, Senhor. Só tua voz é a cura pro meu coração, como um remédio que invade meu peito. Até os meus pensamentos são mais claros quando estou contigo, Senhor. É impossível não me apaixonar pelo teu olhar. É impossível não Jesus, tu és minha canção. Jesus, tu és o meu amor. Jesus, tu és minha canção. És o meu amor. Jesus, tu és minha canção. Jesus, tu és o meu amor. Jesus, tu és minha canção. És o meu amor. Só tua voz é a cura pro meu coração, como um remédio que invade meu peito. Até os meus pensamentos são mais claros quando estou contigo, Senhor. Só tua voz, só tua voz é a cura pro meu coração, como um remédio que invade meu peito. Até os meus pensamentos são mais claros
impossível não me apaixonar pelo teu olhar. É impossível não me apaixonar pelo teu olhar. É impossível não me apaixonar pelo teu olhar. Oh, Jesus, Jesus, tu és minha canção. Jesus, tu és o meu amor. Jesus, tu és minha canção. És o meu amor. Jesus, Jesus, tu és minha canção. Jesus, tu és o meu amor. Jesus, tu és minha canção. És o meu amor. É impossível não me apaixonar pelo teu olhar. É impossível não me apaixonar pelo teu olhar. Jesus, tu és minha canção. Jesus, tu és o meu amor. Jesus, tu és minha canção. És o meu amor. Jesus, tu és minha canção. Jesus, tu és o meu amor. Jesus, tu és minha canção. És o meu amor. É impossível não me apaixonar pelo teu olhar. É impossível não me apaixonar. É impossível não me apaixonar pelo teu olhar. É impossível não me apaixonar pelo teu olhar. Ei! Tu és o meu amado. Jesus, meu amor, meu amado. Jesus, meu amor. Jesus, meu amor, meu amado. Jesus, meu amor. Mesmo no meio de anjos, querubins e serafim, Deus encontrou o tempo pra me ouvir. Mesmo no meio de tanta glória, Deus encontrou um tempo pra me ouvir. Tudo que eu quero, tudo que eu espero é tocar teu coração, Jesus. Tudo que eu quero, tudo que eu espero é tocar teu coração, Jesus, Jesus, meu amor, meu amado, Jesus, meu amor, Jesus, meu amor, meu amado, Jesus, meu amor.
mesmo no meio de anjos, querubins e serafins. Deus encontrou um tempo pra me ouvir, mesmo no meio de tanta glória. Deus encontrou um tempo pra me ouvir. Tudo que eu quero, tudo que eu espero é tocar teu coração, Jesus. Tudo que eu quero, tudo que eu espero é tocar teu coração, Jesus. Tu és a minha canção, minha razão de viver. Tu és a minha canção, minha razão de viver. Jesus, meu amor, meu amado. Jesus, meu amor. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem ver. Eleva o meu coração. Me fazem crer, me fazem ver. É como pés ao chão. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem ver. É como pés ao chão. Me fazem crer, me fazem ver. Eleva o meu coração. Se eu creio, palavra eu me movo. Se eu creio, sobre sua palavra eu me movo. Se eu creio, sobre sua palavra eu me movo. Mesmo sobre as águas, se eu creio. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Se eu creio, sobre sua palavra eu me movo. Mesmo sobre as águas, se eu creio, sobre sua palavra eu me movo. Se eu creio, se eu creio, sobre sua palavra eu me movo. Mesmo sobre as águas, se eu creio.
tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem ver. Eleva o meu coração. Me fazem crer, me fazem ver. É como pés ao chão. Sim, eu creio. Sobre sua palavra eu me movo. Mesmo sobre as águas, sim, eu creio. Sobre sua palavra eu me movo. Yeah. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. A tua voz é tudo que eu preciso ouvir. Tuas palavras me dão direção. Me fazem crer, me fazem crer, me fazem ver. É como pés ao chão. Me fazem crer, me fazem ver. Eleva o meu coração. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Meu coração está disposto a te ouvir e obedecer. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sobre sua palavra eu me movo. Mesmo sobre as águas, sim, eu creio. Sobre sua palavra eu me movo. Sim, eu creio. Sobre sua palavra eu me movo. Mesmo sobre as águas, sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio que o Senhor vai fazer algo maravilhoso nesse tempo. É só escutar a voz de Deus e obedecer. A paz, meus irmãos. Eu queria compartilhar uma palavra com você. É um texto bem simples. Hoje esperei todo mundo dormir aqui em casa para que eu pudesse compartilhar essa palavra com você. Eu não queria esperar até chegar amanhã para gravar na igreja. Existem momentos que você percebe que existe a hora de você liberar algo. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 1, olha o que diz a palavra. De onde procede as guerras e contendas que há entre vós? De modo, senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a luta e a fazer guerras, nada tendes. Porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vosso prazer. Infiéis, não compreendes que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, e com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça,
pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligiai-vos, lamentais e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe o que é interessante? É que quando você lê a palavra, é como se a palavra sempre tivesse a resposta certa. E você vai se perguntar por que isso acontece? Primeiro, porque a palavra de Deus é uma palavra viva. É a forma com que Deus escolheu para quando você falar com Ele, para quando você conversar com Ele, Ele simplesmente te responder. E esse texto, quando Paulo está ensinando a Tiago, ele está falando assim: onde começam as grandes confusões? Eu estive ministrando para você sobre aquela palavra que fala sobre a guerra interior. E agora eu falo para você da onde surgem essas guerras. Primeiro, prazeres que limitam contra a nossa carne. Nós temos uma guerra interior dentro de nós, entre o espírito e a carne. E a regra básica para o discipulado é: aquilo que a gente alimenta sempre fica mais forte. Então, se você for mergulhado na presença de Deus e na palavra de Deus, é evidente que você vai ficar mais forte. Até porque não existe maturidade espiritual se você é emocionalmente um menino. Não existe maturidade espiritual se você é um menino na palavra. Então, quanto mais você conhece a palavra, você pode ter certeza absoluta que esse conhecimento simplesmente vai resultar num crescimento em todas as áreas da sua vida. Mas essa é uma luta diária. Por que é uma luta diária? Porque a nossa carne, ela luta contra o espírito. Até porque a nossa carne não se converte nunca. E por causa do pecado do homem, nós somos vamos dizer assim, um corpo em desequilíbrio total, uma mente desequilibrada buscando. Por isso que em Cristo nós somos renovados, a nossa mente é renovada. E quando a gente se afasta de Cristo, é impossível permanecer nisso. Mas eu quero te dizer sobre lutas que nós passamos, lutas que todo mundo passa e que a gente precisa vencer. Eu falei para você de 3 pessoas. Eu falei de Pedro. Vamos recapitular. Jesus, ele está para ser preso, vem uma multidão e na frente dessa multidão vem Judas, um discípulo de Jesus. E com Jesus está Pedro, um discípulo também muito amado. E Pedro e Judas têm a mesma atitude, vamos dizer assim, porque todos dois em algum momento estavam traindo a Jesus. Porém, Pedro conseguiu o arrependimento e Judas só teve remorso. E eu falei também de um terceiro personagem, que é Malco, que ele é servo do sumo sacerdote, que ele vem, para você que está me escutando pela primeira vez, dá uma olhada nos outros cultos, porque você vai entender muito bem o que eu estou falando hoje, tá bom? E Malco, servo do sumo sacerdote, ele vai prender a Jesus e ele acaba sendo ferido por um homem de Deus. Aqui a gente pode perceber uma estrutura de guerra entre um ambiente que não deveria ser assim, mas foi assim para que Jesus cumprisse o seu propósito. Mas vamos analisar a vida de Pedro. Pedro era alguém de muito conflito, até porque ele foi chamado de uma forma muito milagrosa. Ele era um simples pescador e ele é chamado para ser pescador de homens. Ele começa andando com Jesus, ele com um pensamento diferente da sua realidade, tanto que em alguns momentos Pedro é muito precipitado, ele fala com aquilo que está no coração dele. Vamos dizer assim, Pedro era o tipo de cara que não tinha papa nas línguas, entendeu? Ele falava aquilo que vinha, tanto que ele fala: não, nós estamos contigo, eu não vou te negar nunca. Ele não se autoconhecia nesse momento. E a gente precisa muito aprender a nos conhecermos, porque quando a gente tiver um sentimento que é contrário àquilo que Deus tem para a gente,
a gente vai conseguir vencer. E Pedro, é notório que ele não se conhecia. Tanto que Jesus certa vez diz para ele: Satanás, se afasta dele, porque em algum momento os pensamentos de Pedro entravam em conflito com um propósito divino. Mas não quer dizer que Pedro não era uma pedra especial, não era uma pessoa onde Deus ia trabalhar. Ele estava sendo aperfeiçoado, ele estava saindo daquele momento de maturidade até conseguir entender isso. E mesmo depois da morte de Jesus, ele foi confrontado até pelo apóstolo Paulo, que diz assim: Pedro, calma aí, em algum momento você está vivendo uma coisa, mas está falando outra. E isso é muito importante a gente entender, que cada um de nós precisamos sermos alinhados, independente dos nossos talentos e dos nossos dons. Às vezes a gente pensa assim: pô, eu sou discípulo de Jesus, eu estou pronto, eu sou da igreja evangélica, eu tenho pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou pronto. E isso faz com que a gente entre num nível de não perceber as nossas fraquezas, os nossos limites, e isso é o que gera queda, arrogância, tantas coisas. Então aqui é um ensinamento que era um discipulador falando com o seu discípulo, dizendo assim: ó, vocês cobiçam coisas e nada têm. Às vezes a gente tem um sentimento tão desequilibrado de querer algumas coisas que a gente acaba não ficando satisfeito com nada. É muito comum uma pessoa sonhar muito comprar um carro, e quando ela ganha aquele carro, de repente um amigo aparece com um carro melhor e a pessoa acaba falando: não, eu quero esse carro agora. E existem pessoas que acabam não sendo satisfeitas com absolutamente nada. E também existe uma coisa chamada inveja. É quando a gente não só cobiça, mas a gente acha que a gente tem o direito de ter aquilo que é do outro. Isso é muito perigoso. Às vezes a gente não quer ter aquilo, a gente quer ter aquilo que é do outro. E quando a gente olha para Pedro, em alguns momentos, eu não vou chamar Pedro de invejoso, mas Pedro, ele às vezes cobiçava algo que não era para ele, era um lugar de propósito. Ele está com Jesus e ele está armado. E aquele momento era o momento de Jesus ser preso. Escute uma coisa: ninguém poderia levar Jesus à morte. Ele se deu. Pedro anda com Jesus e de repente, ele naquele momento, ele simplesmente não percebe que ele vai atrapalhar o propósito. E ele pega uma arma para defender alguém que não precisava, naquele momento, de nenhuma defesa. Se Jesus quisesse, ele mandava os anjos tinham acabado de servir ele estava orando a noite toda, ele suou sangue, os pecados da humanidade estavam sobre ele. Logo após isso, ele foi servido de uma forma muito tremenda. Olha, eu vou te falar, tem momentos que você percebe Deus assim com Jesus de uma forma muito bonita, e logo após isso ele fala: vocês não conseguem nem jejuar comigo, vocês não conseguem orar comigo. Logo depois disso é um momento propício para ele ser levado. Era um momento que a vida dele nasceu para isso e para o propósito. E Pedro, sem perceber, ele acaba querendo um lugar que não era para ele naquele momento. Ele acaba atrapalhando, e é isso que eu quero que você entenda. Às vezes a gente não recebe algumas coisas de Deus, como aqui está dizendo, você busca e não recebe, porque a gente está querendo uma coisa fora do momento. Aquele não era o momento de Jesus ser liberto. Aquele era o momento de Jesus ser capturado. Era o momento dele passar pelo seu martírio. E Pedro, sem perceber, acabou atrapalhando. E a gente precisa entender, por favor, isso. Às vezes você atrapalha o propósito de Deus. Às vezes Deus está tratando alguém e você acaba tomando lugar. Eu me lembro uma vez que alguém me ligou dizendo: pastor, a gente precisa ajudar alguém. E eu disse: eu não sinto de ajudar. Não que eu me negasse a ajudar qualquer pessoa. Quem me conhece sabe, meu coração mole, eu gosto mesmo de ajudar. Mas existem algumas pessoas que a gente precisa entender que Deus está tratando, e que aquilo que está acontecendo com ela é resultado de muitas coisas. Às vezes é uma colheita, às vezes é uma semente lançada de uma forma tão errada, e às vezes é consequência até de erro das pessoas, que as pessoas precisam passar por aquele momento para que elas possam ser tratadas. O Pedro, interessante que Jesus fala assim: quando você se converter, você vai ser uma bênção, você vai fortalecer os irmãos. Jesus estava falando: ei Pedro, agora você está agindo como um menino. E como menino,
você acaba tomando uma atitude que só prejudicam você. Será que você às vezes não é assim? Você toma algumas atitudes que prejudicam você, prejudicam o seu ministério. Eu vejo pessoas assim com um chamado incrível, mas nascendo antes do tempo e acabam abortando, porque uma criança que ela está com 6 meses, um bebezinho com 6 meses, e ela nasce fora do tempo, tem que passar por uma incubadora. E tem pessoas que estão em verdadeiras incubadoras ministeriais há anos. Não estou falando de momentos, não, há anos. Eu conheci pessoas que eram pessoas excelentes, que tinham chamado, mas destruíram o seu chamado por precipitação, por pegar uma espada como Pedro e sair cortando a orelha dos outros, saindo em rebelião. Eu, graças a Deus, nunca passei por uma rebelião, mas eu vi vários ministérios fluindo debaixo de rebelião. E você pega uma pessoa que nunca parou em igreja nenhuma, sempre deu problema a tudo quanto é pastor, e não problemas normais, porque o ser humano é problemático. Se você quiser ir para uma igreja perfeita, você não vai encontrar, porque se você encontrar, não entre, porque senão você vai estragar. Mas eu estou falando de pessoas que se rebelaram contra a instituição, ninguém prestava, todo mundo era arrogante, todo mundo era errado, e de repente essas pessoas talvez tenham até algum chamado, mas como não esperam esse momento, acabam abrindo igrejas, funcionando em ministérios, e passa um tempo, essas mesmas pessoas vão colher o mesmo tipo de discípulo que plantaram, até porque você vai colher semelhante atrás semelhante. E Pedro pagou muito, porque a morte de Pedro é só você entender, crucificado. O mesmo Jesus que ele nega, agora ele afirma, muito forte. Paulo mesmo, ele começa matando e depois ele é morto. A gente precisa entender, por isso que a gente precisa ter cuidado, porque algumas coisas que você está plantando, provavelmente você vai colher. Mas Pedro, e graças a Deus, Pedro encontrou com Deus, foi uma bênção. E nada diminui, pelo contrário, o testemunho do final da vida dele foi excelente. Mas o que eu estou dizendo é que a imaturidade faz com que a gente cobice uma coisa e não tenha, que a gente queira governar, mas acabe sendo governado pelas nossas próprias emoções. Por isso que aqui diz assim, você pede, você não recebe, porque você pede mal, porque às vezes você pede para esbanjar. O que significa isso? Às vezes nós pedimos coisas, eu estou trazendo essa palavra para os dias de hoje, tá bom? Às vezes a gente pede coisas só para mostrar para os outros. Você pode copiar tudo, vamos ser sinceros, você pode copiar a forma de gravar, você pode copiar o som, você pode copiar a escola, você pode copiar o governo, você pode copiar a estratégia. Eu sei que nós vivemos uma época que é mais fácil copiar. Você pega uma coisa pronta dos outros e coloca como modelo. Só que a gente esquece que o Evangelho não é uma cópia. O Evangelho é um lugar de renúncia, de morte e de ressurreição. Você precisa ter uma experiência real. Você pode até pegar um modelo como exemplo, mas não significa que ele vai servir para você. Nem a roupa de um não é a roupa para mim, é igual as estações do ano. Mudou a estação, você tem que mudar a forma, você tem que mudar a forma de se vestir. Alguns dias atrás estava sol, agora olha o frio que está. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ao mesmo tempo, eu quero que você olhe para Malco. Malco era um soldado, e eu quero transformar Malco agora em alguém religioso, porque ele era servo do sumo sacerdote. Então, provavelmente, ele tinha aprendido os ensinamentos. E o que ele está fazendo prendendo Jesus? Talvez você diga, ele está fazendo a função dele. Ele está exercendo a sua função de estar indo lá para prender Jesus. Mas ele estava equivocado. Apesar dele estar lá cumprindo um propósito divino, que Deus queria, já falei isso, de Jesus passar por isso, porque era a minha libertação e a sua, e até de Malco, Malco estava equivocado. Malco estava seguindo uma religião. Hoje nós temos mais religiosos do que apaixonados. As pessoas acham que se ficarem na igreja o tempo todo, se marcarem um ponto, assim, marcou um ponto, eu estou aqui orando 3 vezes por semana, é uma ilusão de lagoa, é a ilusão do irmão do filho pródigo. Há tanto tempo eu estou contigo, nunca me notou, eu trabalho. E isso é muito comum, é só você perceber pessoas que passam um grande tempo dentro da igreja, elas começam a achar que elas são dignas e que são merecedoras por causa do tempo que têm. E Malco estava numa posição
de ir prender. Você imagina, ele estava prendendo, vamos dizer assim, um qualquer para os judeus, alguém que estava causando um problema. Se bem que eu não acho que eles viam Jesus como um qualquer, pelo contrário. Mas eu estou dizendo assim, era alguém que ia dar algum mérito para ele por estar fazendo isso. E ele vai lá para cumprir algo. E no meio desse caminho ele é machucado. E sabe o que é interessante nessa palavra? É que quem cura ele é quem ele está perseguindo. Uau. Nenhum dos sacerdotes, nem a sua religião, nem tudo que ele acreditava foi capaz de curá-lo. Você já pensou? Você está andando debaixo de um serviço, debaixo de uma situação, ou debaixo de uma religião que cobra muita coisa de você, mas é incapaz de curar você. Até porque o que cura não é a religião, é Jesus. Ele estava equivocado. Talvez você esteja assim, andando equivocado. É por isso que você não recebe as coisas que você pede. Eu já me perguntei, Deus, existem pessoas que estão sempre na igreja, oram tanto, por que são tão miseráveis em algum momento? É porque elas acreditam que elas devam receber alguma coisa pelo que estão fazendo. Aí o serviço desaparece. Porque quando eu quero receber exatamente o que eu faço imediatamente, eu já não estou com o coração de serviço. E se você olhar para Malco, ele estava pensando exatamente nisso. Ele estava indo lá, ele ia fazer algo, só que no meio do caminho ele foi ferido. E ele foi ferido por um homem de Deus. Você já pensou? Quem deveria instruir, dar exemplo, agora fere, e fere para a morte. Como eu disse, por favor, escute a outra pregação. Pedro não foi para cortar a orelha, ele foi para matar. É engraçado que nessa hora eu penso assim, existem tantos homens de Deus que estão querendo matar as pessoas. Eu já fui muito ofendido, irmãos, meu Deus. Se eu contasse para você algumas experiências, eu me lembro que quando eu fui para a África, eu estava tão feliz, eu estava lá na África, e eu levei um dinheirinho para ofertar, para me manter lá. Eu orei tanto, sabe? Foi tão difícil para mim na África. E teve uma hora lá que eu tive dificuldade, porque não tinha água para tomar banho, e eu tive que conversar com um rapaz de lá, um africano. Nós pagamos para 20 pessoas tomar banho, eu consegui algumas coisas, e eu estava feliz. E no dia seguinte, eu não estava conseguindo comer a comida de lá, era uma comida muito difícil, Eu fui com essa intenção, irmãos, eu fui para aguentar tudo, mas estava difícil. Eu estava com receio de ficar passando mal, estava uma época pós-cólera, então era difícil, as pessoas pegavam a comida com a mão, e o peixe, se eu mostrasse a foto para você, o primeiro peixe era todo negro, eu comia assim, mas a gente estava ali para isso. E eu descobri um restaurante que era próximo da base, que tinha uma comida boa e eu tinha condições de pagar aquilo. E eu fiquei tão feliz, agradeci tanto a Deus, eu fui lá comer. E eu nunca me esqueço disso, eu estava comendo e os religiosos me ofenderam demais, meu Deus. Falaram muito, olha, você é missionário de quê? O que você veio fazer na África? E sabe aquele momento que tu chora, que tu fala assim, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me deu a provisão, para que eu vou passar por uma coisa, eu tô me doando, e no dia seguinte todos aqueles que me acusaram estavam comendo no mesmo restaurante e nunca mais pararam de comer. Todos os outros dias eu acabei sendo uma bênção para eles ali. E a religião faz isso com a gente. A gente acha que a gente é melhor do que o outro, que o outro precisa passar por um sofrimento. Não, você só vai ser cristão se você sofrer, se você morrer, se você... eu sei que a gente precisa morrer, mas para as nossas vontades. Mas o Evangelho é o Evangelho de alegria. Olha o que a Bíblia diz, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Deus nos dá alegria. E eu acredito que você também já foi julgado. E eu tive que aprender a perdoar essa situação. Porque quem julgou Malco, quem foi atrás de Malco para defender a Jesus, foi um homem de Deus que deveria dar exemplo.
Talvez em algum momento da sua vida, quem mais te machucou foi um homem de Deus. Eu já convivi com pessoas na minha equipe e na Hope, na igreja, tanto nos Filhos Benditos, que elas vieram tão machucadas de outros ministérios, com outros pastores, que em determinado momento eu tive que falar: ei, você está falando comigo ou conversando com um fantasma? Porque no meio da nossa conversa eu percebia que alguns deles estavam falando com um fantasma do passado que não era eu. Eu me lembro de um testemunho, vou contar também para vocês. A gente acabou ajudando uma família financeiramente e de repente a pessoa se sentiu ofendida porque estava sendo ajudada e falou muito mal da gente, como se a gente tivesse feito alguma coisa ruim. E isso acontece, pessoas que têm um nível de religiosidade tão forte, elas não conseguem ver nem a gratidão e nem o cuidado do outro. E é por isso que eu estou te dando essa palavra hoje. Aprenda a receber, não seja orgulhoso, mas ao mesmo tempo cuidado, porque você pode perseguir alguém que vai lhe curar. Você imagina Malco, estava indo para lá, tudo bem, foi um homem de Deus que feriu ele, mas foi um homem de Deus que o curou. Jesus, ao invés de se alegrar, já pensou, está vindo me prender? É bom mesmo, ficou agora sem orelha. Jesus não, Jesus tem uma atitude tão bonita. Ele restaura a orelha de Malco. E eu não consigo esquecer essa palavra, porque isso me dá ânimo, me dá força para perdoar aquelas pessoas que me machucaram. E ao mesmo tempo me dá segurança de saber que se alguém me machucar, eu tenho Jesus para me curar. E ao mesmo tempo você olha para Judas, que anda com Jesus e não aprende coisa nenhuma. Esse é o invejoso. Ele queria um benefício. O que vocês me dão em troca de Jesus? Judas não caiu de uma hora para outra. Ele caiu daquilo que ele se alimentou. Passou a vida toda se alimentando de um reino que não era um reino, era um império. E olha só o que a Bíblia diz aqui. E com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme da gente. Esse ciúme é um ciúme de amor. E quando você olha para Judas, Judas tem um coração dividido. Ele mantém dois altares no coração, um lutando contra o outro, e ele não consegue entender o que é arrependimento. É por isso que ele tem um remorso e acaba se enforcando, sabe? Se você não mudar, o seu futuro vai ser se enforcando. Vamos parar para pensar. Você imagina se Judas abrisse uma igreja. Imagina se Judas, ele começasse a cantar e começasse a gravar um CDzinho gospel, ou começasse a ser um grande missionário. Talvez você diga: oh, glória a Deus, se arrependeu, amém, ponto. E se ele encontrasse pelo menos 10 discípulos igualzinhos a ele? Tu já pensou como é que ia ser? Porque, irmãos, semelhante atrai semelhante. Eu tenho uma opção de bicudinho na igreja. Sou bicudo, entendeu? Eu tenho que me matar todos os dias. Você acha que Deus me trata como? Assim. Tem uma porção de gente que acha que sabe muito, tem uma porção de gente que não sabe nada, tem uma porção de gente muito melhor do que eu. Olha que coisa linda. Tem pessoas na igreja que você fala assim: uau, é muito melhor. E isso é para Deus testar meu coração também e saber como eu vou lidar com pessoas que são melhores do que eu. E isso a gente precisa aprender tranquilo. Mas não é fácil, mas precisamos aprender. Então, vamos lá. Você já pensou Judas ministrando para ele mesmo? Eu quero te dizer que talvez você tenha esse sentimento no seu coração. Judas é um sentimento errado. A Bíblia diz que ele é ladrão. Ele roubava. Você já pensou? Ele era tesoureiro, mas ele metia a mão e tirava parte do dinheiro. E eu não quero falar sobre isso, sobre a sua fidelidade, porque talvez, às vezes, você rouba Deus, né? Ainda mais nessa época que ninguém está vendo mesmo. Você não está nem indo para a igreja. Você está em casa. Você pode dar até uma desculpa, né? Nada mudou, você está recebendo a mesma coisa. E você pode dizer: não, sabe como é que é, pandemia e tal. Quem é que vai saber? Quem é que vai avaliar?
Tem pessoas que passaram a vida toda fazendo isso. As pessoas dizem assim, não estou recebendo nada, mas continuam pagando todas as suas contas. Você entendeu? A gente diz que não está recebendo, mas a gente está. Deus está cuidando da gente. E eu quero que você entenda que Jesus, apesar de ver Judas sendo assim, ele não se comporta como Judas. Ele anda com alguém que tem um caráter deturpado, mas ele não se iguala a isso. E, apóstolo, por favor, por que você está falando isso com um texto que você leu de Tiago? É que a Bíblia diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que tem ânimo dobre. Olha, Deus está falando bem assim, está na hora de você se sujeitar a Deus. Está na hora de você entender que é melhor você fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Que é melhor você viver uma vida com propósito, porque você viver sem propósito é a mesma coisa que não ter nascido. Você imagina você viver como se não tivesse existido. Ao mesmo tempo está falando que se você se chegar e se sujeitar à vontade de Deus, você vai aprender a resistir. E quando você resistir, o diabo vai fugir. Irmãos, para quem me conhece, eu sou meio receoso com doença, com essas coisas. Poxa, eu amo receber gente aqui em casa. Como eu sinto falta de algumas pessoas. Eu tenho uma ovelhinha nova, que é o Igor. E eu não sei porquê, ele é cardíaco. E eu estou cheio de saudade dele. Ele, a sua esposa, eles são novos na igreja, mas eu não sei explicar o quanto de amor que eu tenho por ele. E às vezes eu fico pensando, ele nem pode sair porque é cardíaco, está vivendo um momento como esse. Me lembro que um dia ele chegou lá na igreja meio preocupado e ele saiu de lá tão animado, né? Eu encontrei com ele só para dar uma palavra para ele e ele começou a prosperar como nunca. Eu sinto também. Tem dias que eu já senti meu coração acelerar, ainda mais quando você tem uma rinite, né? Que tu fica, nariz entupido e tal, como hoje eu tive. E tem uma hora que a gente precisa resistir. Jesus, ele estava ali, ele estava resistindo. Ele estava resistindo à sua justiça própria. Ele abre mão da sua razão para salvar os três. Judas não quis essa salvação, mas ele permitiu, ele disse assim, amigo. E Satanás, ele sempre fugia de Jesus, porque Jesus resistia a ele na tentação. Jesus já venceu. Você precisa vencer essas coisas pelo poder da palavra. Quando esse medo vir, quando a insegurança bater a sua porta, quando você começar a ficar ansioso, clama a Deus. Eu me lembro, teve um dia aqui em casa que eu achei que eu tinha pego, eu estava me sentindo muito mal, eu estava passando muito mal. Eu ajoelhei e falei, Pai, eu só tenho o Senhor. É como se um bálsamo, é como se Deus falasse assim conosco, eu estou contigo. E às vezes a gente escuta Deus falando que Deus tem um propósito para a gente entende que se a gente morresse, Deus ressuscitava. A gente precisa acreditar que a gente só morre mesmo quando Deus quer nos levar. E isso a gente tem que resistir a esses pensamentos, porque só Deus para nos proteger. Eu estava comprando açaí aqui para casa e eu compro o potão. O cara que me vende açaí estava com Covid. Você já pensou como é que eu fui livrado por Deus? Eu e minha família, todo mundo come aqui açaí. Foi um milagre. Eu não sei se ele teve antes ou depois, mas se pegamos, Deus nos curou. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa resistir a esses pensamentos e vencer. Eu olho para Jesus, no momento que Jesus diz assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Você imagina o momento de agonia que ele estava passando.
Mas ele diz uma frase tão bonita: Pai, seja feita a tua vontade. A gente precisa aprender a entender a vontade de Deus. A gente precisa aprender a confiar e entregar isso para Deus. E aí o que a Bíblia diz? Que se a gente se chegar a Deus, Ele vai chegar até a gente. E Ele vai nos ajudar a vencer momentos que antes pareciam impossíveis. Ele fala assim: purificai suas mãos, irmãos, sejam pacíficos. É o momento de se perdoar todo mundo. Fez com você. Eu não quero prender ninguém no meu coração. Pessoas que me pediram perdão nessa quarentena, eu liberei imediatamente. Eu não quero guardar ninguém no meu coração, porque falta de perdão é você preparar um veneno para o outro e você tomar. Você vai ficar esperando uma coisa e assim, vamos parar com esse ânimo dobre, que uma hora está bem, parece uma montanha russa de emoções, uma hora vai acontecer, uau! No outro momento, ó céu, quem é que confia nisso? Tu já pensou? É igual casar com não sei. Você quer casar com não sei? Não sei. Você vai trabalhar onde? Não sei. Você vai fazer o quê? Ninguém confia em pessoas que oscilam. Você precisa ter uma conduta de fé. Pedro oscilou. Malco provavelmente oscilou. Deve ter pensado: se cortar a minha orelha, o que eu faço agora? Não entro mais no tempo. Agora estou queimado. Sou um homem defeituoso. Nem o sacerdote vai me tratar mais bem. Judas oscilou a vida toda e não conseguiu fugir do diabo. Mas Jesus, Ele permaneceu fiel em cada atitude, em cada palavra. Eu só digo para você agora assim: eu queria tanto conhecer Jesus, porque eu já conheço Jesus. E a pessoa mais importante da minha vida. Assim, eu não seria nada sem Jesus. Jesus, eu penso nele de manhã, só para você ter uma ideia, quando eu tiro férias, que eu entro na água, a primeira coisa que eu agradeço é assim: muito obrigado por esse momento. Eu não sei porquê, irmãos, mas eu falo muito de Jesus. Desde que Filhos Benditos nasceu e a Ruth nasceu, eu amo falar sobre Jesus, porque cada vez que eu leio sobre Jesus, é como se tudo mudasse na minha vida. E é isso. E aqui diz assim: limpai o coração. Limpa seu coração, irmão. De quem te feriu, quem te machucou. Limpa seu coração. Seja livre. Acaba com isso. E aqui diz assim: para a gente lamentar e chorar, mas na presença de Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chorar na presença de Deus é muito melhor do que chorar dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. É muito melhor chorar na presença de Deus agora do que passar uma situação ruim para você chorar. E aqui está dizendo assim: converteu o seu pranto em riso e a vossa alegria em tristeza. Quando está dizendo isso, é que a tristeza, segundo o mundo, causa morte, mas segundo Deus produz arrependimento. Chega de ser esse cara que festeja o mundo. A gente mora no mundo, só que a gente não é desse mundo. A gente tem uma filiação com Deus, a gente precisa encontrar essa paternidade para que isso, e aqui está dizendo também: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Por favor, se humilha na presença de Deus. Não adianta você ser orgulhoso. Hoje no hospital, irmãos, o rico e o pobre está lá dependendo de Deus. Estão dependendo de Deus. Você tem noção do que é isso? Não importa se você é um milionário ou se você ganha um salário mínimo. Só Deus para nos proteger. Só Deus. E talvez você diga assim: não, pastor, mas eu tenho 20 anos, eu estou fora do Covid. E se daqui a 10 anos esse vírus pegar pessoas de outra faixa etária? A gente não sabe. Se de repente hoje você está tão bem, né? Você não está precisando de nada, mas você não ajuda ninguém, daqui a um tempo pode ter uma outra situação onde você precise de ajuda.
Eu termino dizendo para você, busca Deus, se volte para Deus, assim, porque o Espírito Santo está com ciúme de você, está com saudade de você. Use esse tempo que Deus nos trouxe para voltar para casa, para restaurar algumas coisas dentro da sua família. Eu tenho brincado, olha, se você visse, eu brinquei de ninja com meu filho. Quanto tempo eu não faço isso? Me vesti de ninja, ele queria isso. Outro dia me vesti de espada de um laser, aquele negócio de espada laser e tal, vendo o filme do Star Wars. Eu até falei errado. Brincando com ele, e aqui todo mundo fazendo gincana, mas vai ter um dia de gincana aqui em casa, pegamos todos os membros da família, dividimos, e esses momentos são muito preciosos. Meu filho chegou para mim, outro dia a gente estava brincando, do nada eu falei, pai, eu te amo tanto. Para ele, esse momento está sendo bom, e para mim também. Tenho sentido saudade de amigos meus, como o pastor Robson, lá de São Mateus. Esses dias mandei uma mensagem para ele, um dos caras mais tremendos na palavra que eu conheço. E eu não estou podendo visitá-lo. E como a gente aprende a amar as pessoas, porque essa distância está nos fazendo sentir falta um do outro. Aproveite esse tempo. Essa palavra é uma palavra bem simples, mas resista ao diabo. Se humilhe e busque a Deus. Que Deus te abençoe profundamente. Seja semelhante a Jesus. Te convido, faz uma oração essa noite. Diga assim, Jesus, vem falar comigo. Vem conversar comigo. Não esse Jesus que o pastor está pregando, mas o Jesus de tete a tete. Entra no meu coração. Ele disse que o Senhor tem ciúme. Mostra isso para mim, que o Senhor me ama, Senhor. E que você seja envolvido com esse amor. Que Deus te abençoe. Graça e paz.